Você já refletiu sobre por que o mundo parece avançar em direção a um destino tão incerto? Por que tantos cristãos sentem uma inquietação crescente ao observar os acontecimentos atuais? Talvez o que presenciamos não seja apenas turbulência política ou econômica, mas algo muito mais profundo. E se os líderes que hoje comandam as nações mais poderosas não estivessem apenas seguindo estratégias políticas, mas sem perceber, cumprindo profecias escritas há milhares de anos? E se estivéssemos assistindo em tempo real ao desenrolar de eventos previstos nas Escrituras Sagradas? O que vou compartilhar aqui vai muito além de simples teorias conspiratórias. Com base em uma análise cuidadosa das profecias bíblicas e dos perfis de 3 dos mais influentes líderes mundiais da atualidade, mostrarei evidências de que o sistema do anticristo não é uma realidade distante. Ele já está em operação dentro das estruturas de poder global. Prepare-se para uma revelação que pode transformar completamente sua forma de enxergar os tempos em que vivemos. O que você verá a seguir pode ser perturbador, mas é necessário. Antes de identificarmos esses 3 líderes, precisamos compreender o que a Bíblia realmente diz sobre o anticristo. Muitos imaginam uma figura caricata, um vilão que surge repentinamente declarando guerra contra Deus. Mas a Escritura descreve algo muito mais sutil e perigoso. No livro de Daniel, encontramos a visão das 4 bestas, que simbolizam 4 grandes impérios. O último é descrito como terrível e extremamente forte, de onde surgirá o governante final que falará contra o Altíssimo e mudará os tempos e as leis. Esse império não é apresentado como puramente maligno, mas como uma potência política e administrativa superior a todas as anteriores. Na sua primeira carta, João afirma que o espírito do anticristo, do qual ouviram que vem, já está no mundo. Isso revela que não se trata apenas de uma pessoa, mas de um sistema, uma mentalidade, uma filosofia de governo que se opõe diretamente aos princípios de Deus. Historicamente, todos os grandes impérios que se levantaram contra o povo de Deus começaram com promessas de paz, prosperidade e unidade. Essa é exatamente a estratégia descrita em Apocalipse 13. O sistema da besta não dominará apenas pela força, mas pela sedução econômica, política e cultural. Pesquisas recentes mostram que 68% da população mundial vive sob regimes cada vez mais centralizadores, enquanto 71% dos jovens entre 18 e 29 anos dizem preferir líderes fortes, que não dependam de parlamentos ou eleições. Essa tendência global em direção ao poder centralizado e supranacional se encaixa com precisão nas descrições bíblicas do Império Final. Uma reportagem da Reuters revelou que 3 das maiores economias do mundo trabalham juntas em um novo sistema financeiro, que pode substituir o dólar como moeda de reserva global. Esse movimento em direção a uma estrutura econômica unificada ecoa Apocalipse 13:17, onde ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver a marca. Diante disso, pergunto a você: acredita que estamos vivendo os dias descritos pelas profecias? Jesus já havia alertado. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais tão grandes que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Não se trata apenas de líderes religiosos, mas também de governantes tão persuasivos que até os mais fiéis poderiam ser enganados. Essa realidade é ilustrada pela história de um vilarejo nos Alpes suíços em 1938. Um líder carismático chegou prometendo prosperidade e, em pouco tempo, trouxe abundância material. Porém, gradualmente, passou a restringir a liberdade religiosa, classificando-a como contrária ao bem comum. No fim, a igreja local foi fechada. O materialismo havia substituído os valores espirituais, exatamente como ocorre hoje em escala global. Você já percebeu como a fé cristã vem sendo marginalizada? Valores bíblicos tradicionais são rotulados como extremistas e intolerantes.
Isso não é coincidência. Faz parte de um processo descrito nas Escrituras. Agora chegamos ao ponto central. Quem são os 3 líderes mundiais que em 2025 estão alinhados às profecias sobre o sistema do anticristo? O primeiro governa uma nação central na geopolítica mundial. Seu carisma atrai multidões e seus discursos sobre reconstrução e nova ordem são bem recebidos. Porém, sob sua gestão, a liberdade religiosa vem sendo minada e princípios bíblicos ignorados. Sua influência ultrapassa fronteiras, moldando políticas internacionais em direção à governança global, como descrito em Daniel 11:21. O segundo lidera uma das maiores potências econômicas do Oriente. Consolidou poder por meio de tecnologia e prosperidade material. Sob seu comando, foi criado o mais sofisticado sistema de vigilância social já existente, em que cada cidadão é recompensado ou punido por seu comportamento. Esse modelo reflete o sistema de Apocalipse 13. Além disso, sua nação avança rumo a uma sociedade sem dinheiro físico, condição ideal para o controle econômico profetizado. O terceiro não representa um país específico, mas uma força global. Seu poder está no campo da informação e da tecnologia. Por meio de plataformas digitais, influencia bilhões de pessoas e defende abertamente um governo global para lidar com crises como mudanças climáticas e pandemias. Sua proposta de futuro, embora pareça utópica, centraliza poder em instituições mundiais não eleitas, o mesmo modelo descrito para o Império Final. Apesar das diferenças, esses líderes convergem em pontos fundamentais: a defesa de uma governança global acima das soberanias nacionais, o uso de sistemas digitais de identidade e pagamento para controle social, a relativização dos valores morais tradicionais, a submissão da fé religiosa aos interesses do Estado. O sistema do anticristo não surgirá de repente, mas será construído gradualmente, levando as pessoas a aceitarem restrições em troca de conveniência e segurança. Como Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2:9-10, a vinda desse perverso é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça. Ou seja, o engano não será óbvio, mas sedutor e convincente. Reflita: quanto da sua liberdade já foi negociada em nome da segurança coletiva? Quanto da sua vida já está sob vigilância de sistemas digitais? Estudos recentes indicam que 78% dos jovens aceitariam implantes digitais para facilitar suas vidas. Essa disposição pavimenta o caminho para o controle econômico descrito no Apocalipse. Esses líderes não são necessariamente o anticristo, mas carregam e propagam o espírito do anticristo. Um sistema que nega a soberania de Deus, exalta o homem acima do Criador e subordina a verdade espiritual aos interesses políticos e econômicos. Chegando ao fim desta análise, entendemos que o que acontece hoje não é coincidência. É o cumprimento das profecias de Deus. Como Jesus disse em Lucas 21:28, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. A questão não é se essas profecias vão se cumprir, mas como nós vamos responder a elas. 3 passos são fundamentais para este tempo: buscar discernimento espiritual através do estudo da palavra, construir comunidades de fé autênticas, permanecer vigilantes, atentos aos sinais dos tempos. Se esta mensagem abriu seus olhos, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, podemos formar uma comunidade de cristãos vigilantes, preparados para os dias que virão. E não perca o próximo vídeo: Trump e a profecia. Por que ele é peça-chave no plano divino para 2025? Uma continuação essencial para compreender o cenário atual. Que o Senhor da sabedoria nos conceda discernimento e coragem para perseverar.